Tá todo mundo de saco cheio de ver anúncio, tanto na internet como nos serviços de streaming. E ver anúncio, de fato, é um saco. Mas o que acontece para ter esse boom de anúncios até mesmo em serviços que são pagos? Há algumas décadas, a emergência da TV paga, a TV que você contrata o canal, ela veio justamente para que se evitasse que o usuário ali, o consumidor, tivesse aqueles intervalos de propagandas comerciais. A própria TV paga, ela não conseguiu dar conta disso e manteve intervalos comerciais com outra frequência, com outros tamanhos, mas manteve. O YouTube, por sua vez, ou serviços de streaming, eles tinham ali uma característica específica, né? Quando o serviço ele tá de graça, quando você é somente um inscrito, mas não um pagante, ali você vai ter sempre que ver anúncios no início de um vídeo, vai ver anúncio no início da música do Spotify, entre as músicas do Spotify, vai ver o anúncio em algum momento, mas se você assina, o anúncio deixa de aparecer. Esse modelo de negócio onde o anúncio é algo que ele está para um usuário que não é premium, por exemplo, ele aos poucos ele vem caindo. Aos poucos ele vem caindo. Eu gostaria de mostrar aqui um vídeo do Minha Vida é uma Série, é do Luke, só pra gente dar uma olhada nisso. A Prime Video agora tem anúncios. Na guerra contra os streams, com anúncios nós perdemos e perdemos feio. Desde que a Netflix começou seu movimento lá em 2022, os outros streams vieram estudando e vendo os resultados. E apesar do barulho que a gente fez e possivelmente uma perda de clientes a curto prazo, os lucros da Netflix devem ter subido exponencialmente. Não à toa, a Netflix não só manteve a decisão, como foi precursora de outros streams. E todos os mais populares, como Max, Disney Plus e agora a Prime Video, passaram também a ter planos com anúncios. No caso da Prime Video, não é nem que teve um novo plano com anúncios, é que quem já pagava R$19,90 agora vai passar a ter anúncio. E quem tá achando isso ruim, que pague R$10 a mais para tirar os anúncios do caminho. Isso daria então um plano de R$29,90. É um absurdo esse preço? Não é se a gente comparar com os outros streams que tem planos sem anúncios bem mais caro do que isso. E pelo que eu vi até agora, não são tantos anúncios assim na Prime. E só tem aparecido para mim anúncios da própria Prime Video. E eu sei que antigamente isso já acontecia, mas dava para pular. Agora não dá, e além de não dar para pular, às vezes aparece no meio de alguma coisa que a gente está assistindo. E aí eu fico pensando... E aí, de repente, você tem uma experiência que é basicamente a experiência que, assim, como se você não estivesse pagando, né? O que a gente entende por ser uma experiência de consumo em que paga é aquela em que você não está sendo submetido, não está sendo impactado por um monte de anúncio sugando sua mente o tempo todo. Não é bizarro como os streamings foram responsáveis por combater a pirataria no Brasil? E agora esses mesmos streams estão fazendo o movimento dos torrents voltar com força. E curiosamente, em ambos os casos, tudo começou com a Netflix. Se antes os streams tinham a facilidade, apelando aí para nossa preguiça, e a falta de tempo de ficar procurando alguma coisa para baixar na internet, né, que demorava pra caramba, tinha que garimpar demais, com o risco de pegar uns spam, um vírus aí no meio do caminho, existe algo no brasileiro que é maior do que a preguiça, que é a inconformidade em pagar algo para ficar vendo anunciante. Ou seja, os streams recebem do nosso bolso e do investimento das marcas. Pô, eles poderiam escolher um só, né? Ah, mas TV sempre teve anúncio, o brasileiro tá mal acostumado. Mas a TV é de graça. Se houvesse planos gratuitos com anúncios, ou com um valor simbólico aí de, sei lá, de 5, R$7 de repente, até que tava tranquilo. Mas pagar 20, às vezes R$30 pra ainda assim ver anúncio, isso já é inaceitável. Tanto é verdade que ninguém tá reclamando por aí dos anúncios da Pluto TV ou do Mais SBT, por exemplo. Enfim, marujos, juntem suas tripulações, porque o antigo termo de navegar na internet nunca fez tanto sentido quanto agora. Agora me conta aqui nos comentários, você é a favor de pagar pra ver anúncio ou você defende o uso dos seus Puloflix? Eu adorei a fantasia de pirata porque você entendeu, né? Você entendeu o que ele quis dizer ali. E, gente, para falar sobre esse assunto, eu queria trazer algumas reflexões do ensaio da Tiziana Terranova. É um ensaio muito interessante chamado Free Labor Producing Culture for the Digital Economy, trabalho de graça, trabalho gratuito, e a gente vai entender um pouco disso e eu vou tentar relacionar com os anúncios e com essa coisa da gente ficar vendo vários anúncios e pagando para isso. E ela vai trazer pra gente uma discussão que é muito relevante, que é uma discussão relacionada ao fato de que a internet, ao mesmo tempo, é um espaço livre, é um espaço que aparenta ser livre, né? Um espaço de voluntariedade, de voluntarismo, mas que ao mesmo tempo é um espaço de trabalho. Ela vai falar sobre um caso de 1999
em que pessoas que eram hosts de diferentes chats, essas pessoas entraram com uma ação para receber os seus salários retroativos de terem sido administradores de chats voluntários. E afinal de contas, isso foi um trabalho, isso foi um tipo de trabalho administrativo. E é interessante pensar como que a internet, para além de ser esse espaço que parece muitas vezes ser um espaço livre, ela é um espaço de permanente produção de valor através de um trabalho técnico, através de um trabalho cultural, né, de nível cultural. Ou seja, um espaço que parece não ser privado, que seria a internet, parece estar sempre sob a ameaça de empresas que irão privatizá-los. E hoje é uma realidade, né? A gente tá, sei lá, no Instagram, por exemplo, no YouTube, por exemplo, no TikTok, por exemplo, em diversas redes, diferentes redes, que são redes privadas, e fica cada vez mais difícil a construção de espaços que não sejam privatizados por empresas. Mas o ponto mais importante, talvez, é que, para além desses espaços privatizados por empresas, a própria internet tem circulando diversos, inúmeros trabalhos que são ou não relacionados à obtenção de valor em dinheiro monetário, que na maioria das vezes são relacionados e que são sempre trabalhos coletivos, né? É um trabalho intelectual que não dá para chamar como trabalho intelectual, mas como um trabalho coletivo, cooperativo e material. E ela vai dizer, isso é muito interessante, né, que as pessoas que elas estavam trabalhando no chat da AOL, por exemplo, elas não estavam trabalhando assim porque o capital queria muito elas e a capturou para que trabalhassem, explorar o seu trabalho. Elas trabalhavam por conta de um desejo de participar, de um desejo de uma produção cultural específica, de um desejo de estar ali e formatar um espaço social. Ou seja, há uma diferença desse tipo de trabalho para um trabalho que te paga um salário que você precisa estar e que você é capturado ao longo da sua vida, preparado para estar, né? Você faz um curso técnico, uma faculdade para exercer um emprego específico no escritório de contabilidade, por exemplo. Há uma diferença. E ela vai dizer que esse trabalho gratuito que existe na internet, ele acontece num momento, justamente no momento em que um consumo de cultura, ele é traduzido em atividades produtivas que são, de certa forma, prazerosas, ao mesmo tempo que também, de certa forma, elas fazem parte de um processo de exploração. Ei, me escuta com atenção, deixa eu dar um recadinho rápido. Esse é um vídeo do Colunas Tortas, um vídeo da sessão Contraponto, onde eu trago referências pra gente debater pontos do cotidiano, e eu gostaria muito que você desse o like no vídeo para ajudar esse vídeo a ser distribuído melhor pela internet, melhor pelo YouTube, tá bom? Compartilha também nos seus grupos de Zap e seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos do canal, vídeos de teoria social, de análise do discurso, vídeos sobre temas do cotidiano e mini cursos de Michel Foucault ali, uma leitura acompanhada de algumas obras principais, tá bom? Se você quiser ver todo o conteúdo exclusivo do canal, basta ir na homepage aqui do canal, na página principal, inicial do canal, e você vai ver tudo ali bem exibidinho, bem bonitinho para você se tornar membro. E agora vamos continuar aqui com o vídeo. Existe assim uma sedução a um tipo de trabalho gratuito que tende a ser prazeroso porque parece ser livre de espaços de cobrança, livre de espaços burocráticos, de espaços tradicionais de trabalho, né? Mas que justamente por essa característica de sedução, de ser um desejo, de ter a sensação de estar participando, de estar construindo um espaço, ele acaba acontecendo de uma maneira que é tão desregulada, tão voluntária, que é um trabalho que agrega valor e que é gratuito. Um trabalho de graça. A economia digital é um processo de uma certa captura, acumulação de conhecimento social e cultural que não necessariamente é contratado e que envolve, acima de tudo, certas práticas, certos trabalhos que são capturados, né, que não necessariamente são reconhecidos enquanto trabalho. Ela vai falar sobre chat, administrar um chat, o chat da AOL, por exemplo. Ela vai falar sobre blogar, fazer blogs de histórias. Esse texto é dos anos 2000, tá? É de 2000 esse texto. Vai falar sobre conduzir uma lista de e-mails, um mailing, vai falar sobre ter uma newsletter, administrar uma newsletter e etc, etc. É óbvio que a gente pode adaptar para o presente também e falar sobre as redes sociais, né?
você produzir conteúdo nas redes sociais é uma forma de trabalho. E de trabalho de graça, trabalho gratuito. Porque aquilo que vem para você é se der certo. Mas perceba, para dar certo é necessário muitos passos. O YouTube você precisa de um número mínimo de visualizações e de horas visualizadas. O TikTok você precisa de um número de seguidores específico. O Instagram, se eu não me engano, são poucos os elementos que geram algum tipo de monetização. Ou seja, mesmo naqueles em que há um tipo de monetização por visualização, é irrisório comparado ao valor desse trabalho, dessa criação de conteúdo, a quantidade de pessoas atingidas, de horas assistidas, etc, etc, etc. É interessante pensar isso, porque no capitalismo tardio, em vez da gente ter uma lógica, por exemplo, de grandes capitalistas que cooptam a cultura local e transformam em mercadoria, em vez de se ter uma lógica, ela vai dizer, né, de você ter grandes predadores que vão incorporando pedaços produzidos localmente e autenticamente da cultura, o que se tem é um próprio processo ali do capital que já está inserido dentro dessas produções locais, ou seja, a produção local, ela já acontece no ambiente digital dentro dos espaços do grande capital, e acontecendo ali, naturalmente, entre aspas, né, já vai se transformar num produto do próprio capital e já vai ser, por sua vez, manipulado pelo próprio capital. Ou seja, a cultura local, que seria produzida autenticamente em redes sociais, a cultura de local ou a contracultura produzida em redes sociais, ela já é capitalismo. Ela não precisa ser incorporada pelo capitalismo, ela já faz parte dele. E ela chega inclusive a citar Lazzarato, que é um pensador italiano que tem como base Foucault, enfim, autores desse viés assim Foucaultiano, para falar sobre uma oposição específica que é entre um trabalho intelectual e como ele é tradicionalmente visto, e o trabalho imaterial. É esse livro que está aqui, ó, Trabalho Imaterial, do Maurizio Lazzarato e do Antônio Negri também. Diferentemente da concepção tradicional sobre um trabalho intelectual que seria feito por uma fração de classe, uma classe média, por exemplo, enquanto o trabalho braçal estaria com os operários, com as classes baixas, por exemplo, né? O trabalho imaterial, ele é bem democrático, ironicamente, né? Qualquer um produz esse trabalho imaterial no ambiente digital. É um tipo de trabalho produtivo que qualquer sujeito, sabe, pode produzir numa sociedade pós-industrial, vão dizer eles. Lazzarato vai dizer, inclusive, que isso é um resultado de um momento histórico no século passado em que houve, primeiro, uma luta contra grandes jornadas de trabalho, depois teve uma certa socialização de riquezas muito limitada, né? Na Europa, por exemplo, uma formação educacional de melhor qualidade em países que tinham essa tal de social-democracia operando, e a emergência de uma cultura de valorização do eu, de uma individualização, a gente poderia dizer. E por que eu tô dizendo isso, né? Porque é muito interessante, e agora voltando para a autora do ensaio original, né? É que nesse momento em que qualquer um é um trabalhador imaterial, qualquer um pode ser um trabalhador imaterial em sociedades pós-industriais, por exemplo, ou em locais pós-industriais, por exemplo, ou com características pós-industriais, né, por exemplo, o que a gente tem, na real, é até mesmo uma complexidade em dizer sobre as pessoas desempregadas, porque o desemprego vai ter relação com um tipo de trabalho formal específico, mas não necessariamente vai ter relação com a ausência de um trabalho produtivo, de um trabalho que acumula valor. Porque se ao mesmo tempo você vai ter péssimos trabalhos que pagam muito pouco, você vai ter também, em conjunto com isso, muitos trabalhos que são feitos com um certo voluntarismo e que não são pagos. Como eu disse, trabalhos gratuitos. E nesse sentido, o exercício de um trabalho, uma prática profissional, né, não necessariamente vai ter uma certa identidade com o emprego ou com estar empregado. Não necessariamente vai ter uma quebra disso na contemporaneidade. Nesse contexto, uma visão que eu acho que é até um pouco pessimista, mas que é muito realista, convenhamos, a internet, ela passa a ser entendida como um local, o mundo digital, né, passa a ser entendido como um local de extração máxima e contínua de valor, de um tipo de trabalho que precisa ser feito sempre, precisa ter sempre manutenções, né? O YouTube é um exemplo, você não pode parar de produzir, porque senão até mesmo nas buscas do YouTube, você para de receber cliques, para de receber
receber visitas, o seu vídeo deixa de se posicionar bem, até mesmo na busca, se você para de produzir. O trabalho gratuito, diga-se de passagem, não é necessariamente um trabalho explorado, né? A própria autora vai citar o exemplo das primeiras comunidades construídas dentro da internet, em que ali você tinha um trabalho de graça, sem você ganhar nada com isso, e o que você tinha de ganho era a construção de uma comunidade que era agradável de se comunicar com as pessoas. Mas evidentemente a construção de uma comunidade no Telegram, no WhatsApp, a construção de uma comunidade nos grupos de Facebook ou dentro do Instagram já não é o tipo de coisa que a gente pode dizer que é um trabalho que não é exploração. E por que eu tô dizendo tudo isso? Por que eu tô falando tudo isso? Agora vamos entrar no assunto principal aqui, né? Num contexto de economia da atenção, a gente tem cada vez mais o anúncio sendo mais barato, o que faz com que as plataformas tenham que exibir cada vez mais anúncios para poder bater ali uma meta, faz com que os produtores tenham que exibir mais anúncios para bater uma meta, faz com que as plataformas que são de assinatura coloquem anúncios também para conseguir arrecadar mais dinheiro, porque a atenção vale muito. Mas perceba, essa atenção que vale muito não necessariamente é uma atenção da parte do sujeito que está doando sua atenção, né? Não é uma atenção que a gente deseja doar. E no fundo, se existe um tipo de trabalho de publicidade, de marketing, na produção de campanhas, da nossa parte existe também um trabalho não pago de ver essas campanhas, de se deixar conduzir para esse trabalho não pago, para esse trabalho passivo de assistir às campanhas. Mas junto com esse trabalho passivo, um trabalho ativo, que é o dos feedbacks. O trabalho ativo de dizer se uma campanha está adequada ou não, se você quer ou não continuar vendo a campanha, se a campanha que você viu, a propaganda que você viu num vídeo, se ela foi adequada ou não para você, se você sente que ela ultrapassa algum limite, se você acha que ela merece ser condenada ali dentro da plataforma, denunciada. Tudo isso é um tipo de trabalho que torna a propaganda, inclusive, perfeita para você. Faz com que a sua atenção seja refinada do ponto de vista de quem está fazendo análise de dados e faz com que a propaganda vá até você de um jeito mais refinado. O que eu tô querendo dizer é que você trabalhou para que a propaganda fosse até você. Você trabalhou para que a propaganda chegasse até você de um jeitinho melhor, de um jeitinho mais perfeito, de um jeitinho que combina mais com a sua atividade de consumo. Mas de qualquer forma, todo mundo que tá ali na internet, todo mundo tá vendo propaganda e não necessariamente comprando. Para além do trabalho não pago, de conduzir as propagandas, de ser a pessoa que tá ali assistindo os vídeos, nas redes sociais, por exemplo, que tem por antecedência uma propaganda, ou que a propaganda venha depois, né? Além disso, já ser um trabalho, um consumo e uma produção, pelos motivos que eu falei agora, é um tipo de trabalho que não é pago. Não é pago porque a rede privada não cobra pela sua inscrição, por exemplo, mas que começa a ser pago até em redes privadas que cobram a inscrição. Numa economia da atenção, o próprio ato de prestar a atenção nesse contexto, nesse tipo de economia de atenção, ele por si só é um tipo de trabalho não pago e que não parece ser trabalho. Aqui já não é mais o artigo, aqui sou eu falando, né? Então o absurdo de você ter o Prime Video, Netflix colocando anúncios, mesmo você pagando assinatura, não é só porque é um saco ver anúncios, mas porque ver anúncios já é um tipo de trabalho. Já é um tipo de trabalho não pago. Porque até se você não responde as pesquisas de feedback, né? Até se você não clica em cima da pesquisa e diz que não te interessa, ou denuncia, ou diz que ela foi pouco adequada para esse momento, até se você não clica, o fato de você ver ela inteira mexendo o mouse, o fato de você não mexer o seu mouse, o fato de você ver metade e pedir para pular, todos esses comportamentos, todos eles são dados para que as empresas que têm os bancos de dados ou para que as empresas de publicidade e marketing possam conduzir uma propaganda melhor até você. O seu comportamento já é trabalho. Ele já agrega valor. E a cada nova propaganda vista, você é continuamente conduzido a aperfeiçoar os tipos de propaganda que vão a usuários que têm comportamentos parecidos com os seus. Assim, o grande problema das propagandas não é exatamente a propaganda. O grande problema é que o momento atual, tardio do capitalismo, faz com que a gente trabalhe sem nem saber que a gente está trabalhando. Tudo bem, minha gente? Deixa o like aqui no vídeo, compartilha nos seus grupos de zap, tá? Se inscreve, se você não for inscrito ou inscrita, tudo bem? Seja membro do canal, um grande abraço e um beijinho pra você, tá?